Meu mais caloroso boa noite para a galera do terceiro ano médio. Sejam muito bem-vindos, professor, professora, aluno, estudante. Eu tô aqui com o Giba, daqui a pouco eu vou até apresentar ele melhor. Giba, eu tenho um carinho, vou fazer uma confissão aqui, vou abrir o meu coração. Pode falar. Eu tenho um carinho especial pela galera que acompanha a gente à noite. Bacana, hein? Principalmente aquele que trabalha, porque eu também tive uma rotina assim quando eu era estudante, trabalhava durante o dia, estudava à noite, etc. E eu sempre tenho um carinho especial, inclusive a participação deles sempre me surpreende para bem. Por isso, o meu boa noite hoje passa a ser muito mais caloroso e cheio de agradecimento por essa parceria. Por falar em parceria, hoje comigo, ele está com visual anos 70, You Make Me Feel... O nosso querido Gi Beleza. Boa noite, Gi Beleza. Fala, nossos estudantes queridos! Professores aí sempre com a gente na aula de história, aula show aí. O grande, agora cantou. O cara cantou também. Isso aí é multidisciplinar. Interdisciplinaridade. É nóis, hein? Quero interação com vocês aí com a gente aí, hein? Muito bem. Qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar uma fase do Brasil extremamente, como que eu posso dizer assim, otimista, né? A gente saía da Segunda Guerra Mundial, o Rio de Janeiro era a cidade maravilhosa, o Brasil abrigava um grande evento mundial que foi a Copa do Mundo de 1950. É um período de extrema euforia, de desenvolvimento, chamado Tá aqui no LED, o Brasil Populismo Democrático 1. Significa que em breve teremos a parte 2. Vamos ver os objetivos? Bota no LED apresentar uma exposição analítica do governo Dutra e do governo Vargas no contexto do populismo democrático na perspectiva do Brasil durante a Guerra Fria. Eu vou voltar aqui para um. Gente, a gente não pode analisar o Brasil descontextualizado de um cenário mundial. Infelizmente, eu digo isso, Giba, eu falo isso com tristeza, mas a gente tem que reconhecer. O Brasil, ele está na periferia, né, da perspectiva global da história. Já tivemos, né, em colocações mais relevantes, mais centrais, mas, via de regra, o Brasil acaba sendo muito mais refém da história global do que determinante para essa história. E, justamente por isso, a gente tem que analisar esse período no contexto da Guerra Fria, que foi aquele duelo ideológico entre os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, ao qual o Brasil faz parte, e a extinta União Soviética, que defendia a ideologia socialista. Bota no LED! Vamos falar do conceito. Bota no LED. Olha lá. O populismo democrático ele foi de 46 a 64. Ah, mas é ruim decorar data! Giba, olha lá. É só trocar os últimos 2 dígitos. Inverte. Inverte. Né? E a gente tem aqui como contexto a redemocratização após a queda do Getúlio Vargas com o Estado Novo e dura até o golpe civil-militar que rompe com o governo João Goulart e instaura um período triste da história brasileira, que foi a ditadura civil-militar, que vai até 1985. Giba, vou pedir para você ler para a galera, o que é populismo? Olha lá. Liderança política que se relaciona diretamente com as massas sem a mediação das instituições. Voltei para um. Normalmente, num regime democrático, quanto mais democrático ele é, as lideranças políticas se organizam em partidos e elas dialogam com o eleitor, com o cidadão, via institucional. Quando você tem um líder que passa por cima disso, pula todo esse arcabouço institucional e passa a se comunicar diretamente com as massas, você tem aí um líder populista. E é claro, na medida em que ele faz concessões a interesses populares, ele usa ou constrói essas massas como base de sustentação política para os seus interesses pessoais. Olha aí, ó. E democrático. Lê pra nós, de bola.
Imperam as liberdades individuais, eleições diretas, órgãos representativos da sociedade civil gozam de autonomia. Muito bem. Então a gente vai ver que vai ter essa dobradinha no país com líderes que falam diretamente às massas num regime democrático. É fundamental. Giba, dá para eu, sozinho, conversar com as massas sem uma intermediação de comunicação ou eu tenho que ter ferramentas para essa comunicação? Eu acho que tem que ter ferramentas aí. Hoje, por exemplo, temos a internet, as lives, né? Que nessa época, no começo, não Nessa tinha. época é a época do rádio. Depois, gradativamente, a gente vai construir a era da televisão. Mas vamos falar de algo que está numa perspectiva até filosófica que é legal pensar. Produça, troca o LED aqui para nós. Olha lá. Rapidez. Em um cenário democrático, ela é a empresa comandada por entidades privadas, que mais reúne poder depois do governo. Muitos pensadores, inclusive, a chamam, além do executivo, legislativo, judiciário, de uma espécie de quarto poder. Uma pergunta complicadinha essa, hein? De quem estamos falando? Já responderam. Já responderam? Não vou nem dar o tempo. Produção, eu não vou nem dar o tempo. Olha aí. Pessoal aqui, é por isso que eu falo que eu tenho um carinho especial pela galera da noite. Estão ligados aí, ó. O professor Marcos falou que é a mídia. Pô! Repete o nome do cabra. Professor Marcos. Parabéns, professor Marcos. O senhor acertou em cheio. Produça, troca o LED pra nós aqui. O professor Henrique também colocou mídia. Olha, Isso. o pessoal aqui também tá com a gente Muito aqui. bem. Reparem, é impossível você construir regimes, por exemplo, ditatoriais, populistas, autoritários, sem essa ferramenta do qual os professores em cheio acertaram. Porque essas ferramentas dão condições para um líder se dirigir diretamente às massas. Por isso que o fenômeno do totalitarismo, ou do populismo, ou do autoritarismo, ele está profundamente relacionado à questão tecnológica da comunicação de massa. Por falar nisso, olha que interessante, porque eu disse para vocês que eu ia puxar isso para uma reflexão filosófica. Vamos ver qual é? Produção, troca o LED. Giba! Olha, você Giba, que foi? tá fogo hoje, tá, hein? É nóis, hein? Aqui Comecei tá. cantando. Começou cantando. Você agora ficou emocionado, uma... né? Nossa, quase chorei. Viu? Era pra você ter dançado, pô. É, então. Era pra ter colocado lá. Tanta Pô, emoção que eu não consegui nem levantar. Giba, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pode falar aí. Não sei se você sabe, você tem duas formas de escolher algo. Você sabia disso? Uma, se eu chegar para você e dizer o seguinte, você é obrigado a escolher esse produto. Se você não escolher esse produto, eu te cobro na porrada. Se eu chegar de uma forma autoritária, violenta, você vai escolher aquele produto ou não? Nesse caso aí tem que escolher, né? Porque senão o que acontece? Senão, Você é porrada. punido. Porrada. Você é punido. Agora, tem uma segunda forma que é muito mais sofisticada. Eu chego em dois produtos e digo, esse aqui é uma porcaria, não vale nada, vai quebrar, é horrível. E eu tenho esse segundo que é maravilhoso. É só benefício. Vai te fazer muito melhor. Você vai escolher o quê? Você vai escolher o qual? Repara. Depende da sua persuasão, né? A questão Então. de você estar... É o marketing envolvido aí. Ó, esse Quando aqui você é fala bom. marketing, olha que interessante. Eu troco por... Informações. Tudo que você decide... Vou aqui para um de novo. Estou falando com você também. Essa ideia de que você tem uma escolha livre, ela é entre aspas, porque ela está profundamente condicionado ao rol de informações que você absorve. Deixa eu ver se eu me entendi. Quanto mais informações eu tenho, ampliam-se os meus horizontes de decisão? Sim! Quanto menos informações, mais eles ficam estreitos. E aí, olha o que acontece. Vamos voltar para o LED aqui. Essas informações, elas interagem, dialogam diretamente por conceitos, aquilo que você acha de alguma coisa. E ela dialoga também com as reações emotivas que você tem sobre o objeto que está sendo informado. Giba, vou te fazer aqui... Momento cabeção, vamos aqui para o Momento Cabeção. Momento Cabeção é aquele papo nerd. Aquele papo nerd. Giba, Isso. quando alguém... Vou ficar em pé, né? Porque senão quebra o câmera. Você tá alto aqui também, tem que ficar alto. Giba,
Se alguém fala mal de alguém que você não gosta, você tem mais uma tendência a acreditar ou recusar? Olha, depende aí Não, de você quem não falou. gosta da pessoa. Mas depende de quem falou também, né? Oi? Depende de quem falou. Uma- Às vezes quem falou não tem essa credibilidade tanto de falar. Ah, mas você tá indo só, você tá sendo sofisticado demais. Você tá buscando credibilidade. Mas via de regra, quando você não gosta de algo e alguém Você- fala mal desse Você algo, tende a aceitar, né? você tende a aceitar. Por que você está fazendo esse comentário todo? Deixa eu voltar para cá. Porque isso influi diretamente na sua decisão. Voltei para um. Voltei para um. Isso se relaciona... Cadê? A 1, a 2, a 1, a 2. Estou aqui brincando com o câmera. Isso se relaciona diretamente com a imprensa, com a mídia. Se você só absorve informações ruins de um determinado sujeito político, você vai gostar ou desgostar dele? Aí vai acabar desgostando, né? Pois é. Então, reparem, quando você pensa que você está fazendo uma escolha livre, antes de mais nada, você tem que relacionar com o rol de informações que interagem com as suas emoções e, justamente, nesse desempenho relacionado ao objeto que está sendo apreciado. Isso influi diretamente na sua decisão, principalmente na questão política. Eu estou fazendo tudo isso para vocês entenderem o peso que a mídia tem num regime democrático. Porque se fala de democracia, se fala de liberdade, mas, Giba, quem controla a informação? Os grandes... Controlar a informação é poder? É poder. Muito poder. Vamos trocar o LED. Vamos trocar o LED aqui. Chegamos então à nova Constituição em 1946, uma Constituição democrática, social, mantém as leis trabalhistas, tá? Só que ela reflete aquele clima de Guerra Fria, do qual o Brasil está na órbita dos Estados Unidos. E aí, faça uma apropriação que é muito desonesta. Eu tô falando a palavra assim. Eu sou sincero, Giba. Desonesta. Associar qualquer coisa social a comunismo. Nossa. Não é assim que funciona. Não é assim. E aí, o que acontece? Essa Constituição, ela é barrada por essa questão ideológica. Então, ao mesmo tempo que ela é democrática e social, os direitos sindicais ficam limitados. Ela exclui, ignora o trabalhador rural, é só o operário, é só o trabalhador da cidade que tem direito às leis trabalhistas. E ela também ignora a questão da reforma agrária num país onde mais da metade da população da época era camponesa. Porque se alguém tentasse mexer nessas questões aqui, era taxado, rotulado de comunista de uma forma extremamente reducionista, né, desonesta. E isso fazia com que o país, inclusive, adiasse questões sociais super importantes. Eu quero até dizer um negócio aqui, de perto. Gente, reforma agrária, é só estudar economia. Reforma agrária, ela é capitalista. No comunismo, você não tem a propriedade privada. Reforma agrária é você dar um lote de terra como propriedade privada para o camponês. Comunismo não, você estatiza e coletiviza tudo. Então, reforma agrária não tem nada a ver com o comunismo, é bom que se diga de passagem. Vamos olhar aqui na tela de novo e ver os 4 partidos que surgiram. O PTB, que tem uma plataforma de empoderamento do Estado brasileiro e é trabalhista. O principal nome dessa liderança é o Getúlio Vargas, evidentemente. O PSD, que é um partido de centro, mas que sempre se bandeia para o PTB. E a UDN, que é um partido que representa a elite mais conservadora da sociedade da época no Brasil. Ela é pró-Estados Unidos e é paranoicamente anticomunista. Ela acha que tem um comunista em cada telhado, é um negócio complicado. Doido. Só que, quando a gente olha elite aqui, Giba, pergunta fácil. Quem mais tem poder de controlar a informação? O pobre ou a pessoa da elite? Da elite, porque tem um poder, né? Tem capital, o poder tem um de capital. controlar os grupos de comunicação. Tem um E a gente capital. já viu como isso é importante nesse contexto. Tem também o Partido Comunista do Brasil, que por causa da questão ligada à Guerra Fria, já é caçado em 1947. Já foi caçado. Já não pode porque é comunista, né? Vamos colocar aqui o próximo slide. Temos um jogo pedagógico agora. Ah, eu gosto desse jogo aí. Eita, legal. mas o pessoal é ligeiro. O pessoal é ligeiro, não é ligeiro? Fico tão alegre com esse jogo. Coloca a primeira dica pra nós, produção. Olha lá.
No século XIX, meu imperialismo era voltado ao meu próprio continente. Gibola, se alguém acertar, você grita o nome do cabra. Vamos ver aqui, vamos ver. Segunda. Minhas relações com o Brasil nunca foram muito tranquilas. Foram mais tretadas do que pacíficas. Terceira. Já acertaram aqui, ó. Ah, não Já acredito. Acertou. Meu cinema e minha interferência na mídia estrangeira são grandes aliados ideológicos. Fala o nome de um cabra que já Na mandou verdade, aí. a professora Gisele com seus alunos aqui, ó. Só não fala a resposta. Terceiro D já falou aqui. Quem é? Já falou? É. Professora Gisele e o E terceiro o, D. e o terceiro D em peso aqui com a gente aqui, professora Sueli também. Dá pra saber o lugar ou não? Deixa eu ver aqui. Jales, São Paulo. Jales, eu tenho boas recordações de Beleza, Jales. escola, Família da Gisele. minha mãe, de origem espanhola, habitou Jales lá na década de 30, Tem faz a Lalo, tempo, faz Thiago, tempo. a Mariano, o Eduardo, o Eric, Camiles. E em nome da democracia, patrocinei ditaduras. A resposta, Rafaela, Giba? Estados Unidos da América aqui. É ó. os Estados Unidos, da daquela América. apertadona. Os alunos da professora Luciné também falou. Estados Unidos, aluno da escola José Nogueira de Souza aí também. Parabéns para palmas, parabéns para a galera. Produz o próximo slide, a gente vai falar agora do presidente Dutra. Eita. Eleito, cujo governo vai ser de 46. Um cara bonito, né, Giba? Colocaram o nome dele da Dutra? Tem a ver com isso? Porque ele fez investimentos na área de transporte. E aí, em homenagem a esses investimentos de infraestrutura, a rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e Rio de Janeiro, recebeu o nome do presidente Dutra, tá? Gente, vamos resumir aqui o Dutra. É um presidente que se alinha completamente aos Estados Unidos. Giba, só para você ter uma ideia, tinha uma pessoa do governo, fazia parte do círculo íntimo do Dutra, que dizia o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha. Maluco! Entregou tudo, corpo O cara e alma. gostava dos norte-americanos, De corpo hein? e alma, hein? E justamente por causa dessa interferência dos Estados Unidos, etc., abriu-se a livre importação e todas as reservas cambiais em dólar que o Brasil tinha foram gastos com produtos importados. Olha. Comprados de quem? Vamos ver se você adivinha, Giba. Quem vendia esses produtos importados? Estados Unidos. Nossa, é um gênio! Nossa. Vou fazer um papo cabeção aqui. Momento cabeção. Giba, você sabe o que é o mais doido de tudo? O pessoal importava televisão na época e não tinha emissora de TV ainda. É verdade. Aí ligava isso. o quê? Ele ligava no... O pessoal colocava lá e ficava vendo chiado. Por falar. Só dizer que comprou. Eu comprei de quem? Comprei dos Estados Unidos, mas não tem nem emissora, não tem nem antena ainda. A primeira televisão no Brasil só foi fundada em 1950, já no final do governo do Dutra, que é a TV Tupi de São Paulo. Aí começou a usar... Inclusive, olha que curioso, um nome modernista, porque é um nome indígena. Indígena, Tupi. Que tem a ver com o momento modernista cultural que o Brasil passava. Gente, esse plano de livre importação foi tão catastrófico para a economia que o Dutra teve que dar um cavalo de pau 180 graus e termina o governo dele de uma forma intervencionista, com investimentos fortes em infraestrutura para gerar emprego e correr atrás da bagunça que tinha sido feita. Foi o plano SALT. Investimentos em saúde, alimentação. Olha lá, Giba, você falou da rodovia. Transporte e energia. E a gente não pode esquecer que foi também nesse mandato que o Brasil vai sediar um campeonato mundial de futebol. Que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1950. Giba, o Brasil precisava de um empate para ser campeão. Final, começou o jogo ganhando de 1-0 do Uruguai. Do Uruguai. E no final, o Uruguai virou o jogo. Foi uma grande frustração, foi um dos dias mais tristes da psique social que a gente tem ideia aqui no Brasil, né? Agora, uma verdade também é dita, foi a partir desse momento que o Brasil se torna o país do futebol e o futebol se torna o esporte mais popular do país. Você gosta de futebol? Gosto. Torce para qual time? São Paulo. São Paulo? Eu imaginava que você fosse corintiano. Bicampeão aí, rapaz, mundial. Eu, por questões de avô e pai, torço pro glorioso Palmeiras. Palmeiras, hein? Palestra. Agora você tá dando risada à toa, né? Oi? Tá dando risada à toa, tá alegre. Vamos passar pro próximo. Produça, bota no LED agora. O velhinho voltou!
Varguinha. Getúlio Vargas é eleito com ampla maioria e vai começar o governo de 51 e 54, só que... Lembra que eu tinha falado para você, Giba? Vou encostar aqui, um momento quase cabeção. Giba, lembra que eu falei para você que a imprensa e a mídia é determinante nesse período democrático? Porque Com ela certeza. cria informações? A mídia odiava, detestava o Vargas. Me pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que Vargas ele era fez? nacionalista e trabalhista. E isso não vinha de interesse às elites da época. Então ele assume o poder já criando uma crise política. Ele é detonado. Eu não estou dizendo aqui que o Vargas é santo, mas tirando o jornal Última Hora, todos os outros jornais desciam a Descia a lenha lenha sem dó. no Vargas, né? E o grande comunicador que fazia oposição ao Vargas, fazia muito sucesso na época, era o Carlos Lacerda, cujo apelido era o Corvo, de tanto que ele detonava o governo, né? E o principal mote da imprensa dominante da época, da UDN, era chamar o Vargas de corrupto e de comunista. Caramba. Acusando ele de comunismo na perspectiva dele querer fazer reformas nacionalistas e trabalhistas, que a gente pode, inclusive, resumir nessa questão que está aqui em cor de laranja, né? Direitos para a classe operária e o Brasil deveria ser industrializado com capital e tecnologia nacional. O Estado, já que a burguesia brasileira não tinha recursos para isso, era o Estado que ia entrar com grana e com tecnologia para promover a industrialização. Nesse confronto, olha quem faz o meio de campo. As Forças Armadas, pouco a pouco, gradativamente, vão se colocando aqui como uma espécie de algo que não existe na Constituição, não é saudável que exista, como uma espécie de poder moderador. Difícil, hein? Né? E começa a interferir na política, quando na realidade as Forças Armadas elas são uma força de Estado que devem cuidar da soberania nacional. Né? E a gente não pode esquecer que as Forças Armadas da época têm forte influência dos Estados Unidos, porque era o aliado do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos trocar o LED agora. Olha as principais estatais nacionalistas criadas pelo Vargas. Já ouviu falar dessas duas aí, Giba? Já, o BNDES. BNDES. O Banco BNDES, Nacional. ele é o banco que financia a produção. Se você quer abrir uma fábrica, se você quer abrir um comércio, se você quer ampliar uma atividade produtiva que gera renda, que gera empregos, você tem um banco com juros subsidiado, vocacionado ao desenvolvimento. É o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES. E, depois de enfrentar uma forte oposição, depois de termos aqui no seio da sociedade uma grande campanha popular que dizia o petróleo é nosso, o Vargas comprou, né, a questão aqui de se criar uma empresa de tecnologia de prospecção petrolífera, ao qual ele dá o nome de Petrobras. Gente, Prospecção. Você voltei falou bonito pra um agora, aqui hein? rapidinho. Oi? Agora você falou bonito, hein? Prospecção, né? Nossa, falou bonito. Gastei. Gente, Petrobras é um sucesso. Ninguém acreditava que tinha petróleo no Brasil. Tá? E aí, de repente, você... É como o próprio slogan diz, se compra um sonho. E hoje a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma das empresas mais importantes de energia do mundo inteiro. Troca o LED aqui que está acabando a aula. O salário mínimo foi aumentado em 100% pelo ministro do Trabalho, João Goulart. Olha. Isso, olha lá, lembra que os militares estão se aproximando cada vez mais da política, contaminados com esses rótulos de comunismo, etc. Há um repúdio muito grande ao Jango, por causa do aumento do salário mínimo, inclusive ele é demitido. Vamos trocar o LED que está acabando a aula. Eu estou com dó da pessoa que faz libras aqui, porque eu começo a correr. Né? Eu não quero deixar aqui um pânico, né? Olha lá, como que o Vargas... O Vargas, acho que todo mundo sabe, né? Ele acaba se matando, né? Em agosto de 1954. Foi um dia ali, né? Complicado esse dia, né? Da Foi morte. um suicídio. O Lacerda, aquele comunicador, ele é ferido, mas pode perceber aí,
tá entre, né, porque tem muitas versões, sumiram aqui os documentos do hospital, um major da aeronáutica é morto, os generais exigem a renúncia do presidente, e isso não acontece. O Vargas acaba se matando como uma espécie de movimento político. Gente, tá acabando a aula. Ah, tô triste, mas foi rápido, né, Giba? Pô, Ainda agora... tem alguns slidezinhos aqui, mas o professor pode trabalhar com seus alunos. Isso fica disponível no YouTube. Giba, nesse clima anos 70, manda um tchau pra galera. You make me feel Gente, desculpa a brincadeira aqui, mas a gente tem que descontrair. Beijão pra vocês, obrigado, avaliem a aula, uma super boa noite. Até a quarta que vem, tchau, tchau.